Você já ouviu falar em transtorno de personalidade borderline? Ultimamente esse termo tem sido bastante utilizado, especialmente aí na grande mídia. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características e entender o que é esse transtorno. Vamos lá? Amigos, bem-vindo de volta. Meu nome é Luciana Paiva. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e esse canal aqui, ó, é todinho feito, cheio de conteúdo abordando vários temas dentro da psicologia, filosofia, por que não sociologia, arte, enfim. Se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E para vocês que já conhecem, bem-vindos de volta! Vamos falar sobre transtorno de personalidade borderline. Gente, ultimamente eu ando ouvindo uma grande repercussão sobre esse assunto, especialmente na mídia, porque parece que tem uma garota aí que participa de um reality show que tem esse transtorno, né, diagnosticada com esse transtorno. Além disso, eu tenho ouvido falar, tenho visto aí em algumas séries, alguns filmes, as pessoas abordando esse tema. Já ouviu falar? Conhece alguém que tem? Bom, é sobre esse assunto que a gente vai se aprofundar hoje. Quando a gente fala em transtorno, quando a gente fala em transtorno da personalidade, primeiro a gente precisa entender o que é personalidade, não é? Então vamos falar o que é a personalidade. Vários autores ao longo da história fizeram a sua analogia de como é dividida, como é entendida, qual a sua percepção de personalidade. Por exemplo, Freud traz o conceito aí de id, ego, superego. A gente tem Jung também com a sua teoria analítica. Mas ao longo da história a gente vê gregos, egípcios, hinduístas, budistas e muitas filosofias preocupadas em traçar a personalidade do ser humano. Mas independente de quem, de qual mestre, de qual área, a gente tem um consenso em dois aspectos quando a gente fala em personalidade. Um desses consensos fala em temperamento. O que seria o temperamento segundo essa perspectiva neuropsicológica? Temperamento é o que nasce com o indivíduo. Então, gêmeos é excelente para a gente fazer essa análise. Você vê bebês gêmeos ali, né? Do mesmo pai, da mesma mãe, mesma data de concepção. Quando nascem, tem comportamento completamente diferentes. Tem aquele bebê que dorme a noite toda, tem aquele bebê agitado, tem aquele bebê que mamou, ficou gordão, aquele que não mama nada, não é isso? A gente vai percebendo essas diferenças de temperamento também na infância e durante a vida. É o que é inato, é o que nasce com você. A gente pode falar que as características genéticas estão inclusas aqui nessa questão de temperamento. E tem o segundo aspecto da personalidade, que é um consenso, que é o seu caráter. Caráter aqui a gente está se referindo a como o indivíduo vai ser moldado pela sociedade em que ele está inserido. Então, nós brasileiros, nós que nascemos aqui no Brasil, temos um comportamento diferente de quem nasceu lá na Finlândia. Independente do temperamento, a cultura vai moldar também a nossa personalidade. Entendemos o que é personalidade, né? Então, tem o fator do temperamento, caráter, e a pessoa, ela precisa, né, para viver bem em sociedade, ser produtiva, ela precisa ter os seus valores mais ou menos regulados com o da sociedade em que ela convive. Toda vez que a gente fala em transtorno da personalidade, a gente está falando de um desvio de conduta grave o suficiente para ter impacto na vida do indivíduo ou na vida das pessoas que convivem com ele, né? Então, esse transtorno de personalidade, a gente não tem só o transtorno de personalidade borderline, a gente tem um transtorno de personalidade narcisista, a gente tem um transtorno de personalidade esquizoide, a gente tem um transtorno de personalidade antissocial, a gente tem um transtorno de personalidade esquizofrênico, então tem uma série de transtornos de personalidade.
Se vocês quiserem saber, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o joinha, deixa recado que eu continuo gravando sobre os outros transtornos, certo? Quando a gente pensa em transtorno de personalidade, a gente está sempre pensando que existe um prejuízo acentuado. O transtorno de personalidade é uma distorção real ou imaginária de como esse indivíduo enxerga o ambiente. Então, quando a gente está falando de um transtorno de personalidade esquizofrênica, por exemplo, ele tem uma distorção cognitiva. Ou seja, você tem os seus 5 órgãos do sentido e através desses órgãos que você percebe, interpreta e reage ao mundo. É como se essas pessoas não conseguissem fazer uma análise ou uma percepção correta do que está acontecendo no ambiente. É por isso que a gente tem esquizofrênicos que têm o quê? Alucinações auditivas, em casos mais graves e mais raros, alucinações visuais. Enfim, se vocês quiserem, a gente continua se aprofundando aí na esquizofrenia. Hoje a gente vai tratar do transtorno de personalidade borderline, que está associada a uma distorção afetiva, emocional de como eu encaro o mundo. Então, diferente de um transtorno esquizofrênico, por exemplo, que tem a ver com uma dificuldade de interpretação cognitiva, a gente aqui está falando de uma dificuldade de interpretação emocional. Então, são pessoas que carregam uma sensação de vazio, de abandono, de desafeto, de não ser quista, de não ser querida. E esse abandono, ele pode realmente acontecer, mas existem situações que eles não estão acontecendo, é uma característica interpretativa da pessoa. E este tipo de interpretação, imagina a pessoa não se sente amada, ela não se sente querida, ela não se sente benquista, então ela geralmente tem comportamentos de agressividade quanto ao outro, que não atinge as suas expectativas, e também quanto a si próprio, né? Toda vez que ela age com agressividade, essa é uma das características do transtorno de personalidade borderline, a explosão, né? A reatividade, labilidade emocional, ou seja, eu encaro com tudo com muita intensidade. Borderline, vamos pensar nesse nome, linha, é como se eu estivesse na borda entre normal e patológico, até por conta desse trâmite que a pessoa tem entre o normal e patológico. Muitas vezes é difícil a gente diagnosticar o transtorno de personalidade borderline. Essas pessoas geralmente buscam o consultório porque são pessoas que chegam lá com os sintomas secundários por conta desse transtorno, acabam levando ela até o consultório, como, por exemplo, abuso de drogas, automutilação, jogar demais, sexo promíscuo e desprotegido excessivamente, são características do transtorno de personalidade borderline. Então vamos lá, algumas características fundamentais desse transtorno de personalidade, tá? Transtorno de personalidade borderline, geralmente ele se confunde muito no diagnóstico com o caso de bipolaridade do tipo 1 e bipolaridade do tipo 2. Por quê? Porque o borderline, ele tem um humor muito cíclico, né? Ele é aquele seu amigo, aquela sua amiga, geralmente é mais predominante em mulheres, tá? O transtorno de personalidade borderline. Muito atenciosa, muito carinhosa, aquela pessoa que faz de tudo para te agradar, aquela pessoa que não mede esforço emocional, financeiro, aquela pessoa que é ponta firme, sabe? A grande questão é que essa pessoa, por se dedicar muito ao outro, porque ela tem uma questão de autoestima crônica, persistente, medo de ser abandonado. Então, por isso que ela mede muito esforços. E aí você tá aqui, levando a sua vida normal, né? E tal, e você reage com aquilo que você tem. E o que você tem, meu amigo, às vezes não é suficiente para a expectativa que o borderline criou. Então, o que acontece? Nesse momento ele tem fúria, ele tem dificuldade em lidar com a frustração, ele se sente mais abandonado. Então, geralmente ele tem uma reação
agressiva. Então, aquela pessoa que te amava ontem e que hoje ela te detesta com todas as forças. Mas o que acontece no borderline? Isso é cíclico e é rápido. Acontece em horas, de um dia para o outro. Essa pessoa muitas vezes cai em si, percebe as suas ações, aí vai lá, pede desculpa e ela vai se afundando nessa ressaca moral que ela vai criando por conta das explosões que ela tem. Então é uma situação mais complicada. Se difere do transtorno bipolar, porque o bipolar ele tem um ciclo de humor mais longo, né? Ele vai passar 1, 2 semanas ou até meses em mania, que é quando ele está muito agitado, ou meses e semanas em depressão. Então ele tem mais ritmo, né? Mais constante nessa questão do humor. O borderline muda o humor, né? Sabe, você tem aquela amiga que tá aqui e de repente ela fez alguma associação que tá crendo que você não fez o suficiente, que você pode abandoná-la e tal, vai explodir contigo. É extremamente difícil para a família, para os amigos, conviver com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline e é extremamente difícil para a pessoa, por isso que muitas vezes ela tem um comportamento agressivo contra si própria. Quando a gente fala em transtorno de personalidade, isso geralmente se inicia na adolescência até a fase adulta. É difícil a gente reconhecer, não conheço casos de crianças com transtorno de personalidade borderline. Existem outros transtornos que são diagnosticados na infância, mas esse aqui é mais proeminente na adolescência e na fase adulta. Geralmente pode estar associado com algum episódio que desencadeou essa sensação de vazio muito grande, essa sensação de abandono, essa sensação de que não dá conta do mundo. Então essa pessoa está sempre depositando no outro. Uma informação que é importante, tudo que eu acabei de citar aqui para vocês está descrito no DSM-5, que é o Manual de Transtornos e Diagnósticos Psiquiátricos utilizados no mundo inteiro, é padronizado, né? Quando eu vou ler o DSM, toda vez que eu leio, eu penso, gente, eu tenho isso. Quando eu passo para o próximo transtorno, eu falo, não, agora é certeza eu tenho essa dificuldade. Conversando com a minha professora, quando ainda estava fazendo o curso, eu falei, nossa, eu tenho a sensação que eu tenho todos esses transtornos. E ela disse, bom, esse é um livro que fala de comportamento humano. O que é que difere o comportamento normal do patológico? É o quanto isso impacta na vida do indivíduo. Pessoas com esse tipo de personalidade, elas arruinam suas relações, sejam familiares, de amizade, tem dificuldade de manter o emprego, ela tem dificuldade de manter um relacionamento com outras pessoas, ela tem um sofrimento emocional tão exacerbado que ela tem outras consequências, podendo inclusive desenvolver a depressão, inclusive uma depressão crônica, ok? Eu tô chamando a atenção aqui de vocês porque eu sei que muitas pessoas podem se identificar que às vezes tem essa mudança de humor, as pessoas podem identificar que muitas vezes ela coloca expectativa no outro, mas isso não necessariamente quer dizer que a pessoa tenha um transtorno. E para saber se você, ou se esse ente querido, ou se esse amigo tem um transtorno, tem que procurar um neuropsicólogo, ou um psiquiatra, ou um neurologista, tá certo? São esses os profissionais que estão aí habilitados a te dar, a lhe ajudar com o diagnóstico e também buscar um plano de tratamento. Ok, gente? Gostaram desse vídeo de hoje? Vocês gostam de entender da personalidade humana? Eu sou fascinada, eu adoro. Se vocês gostaram, dá aquele joinha. Já falei 1000 vezes, mas vou repetir. Essa é a maneira que você patrocina o canal. Tá bom, gente? Não esquece de comentar. Até semana que vem. Um abraço.